Pastor tem que expressar publicamente o seu voto? Igreja pode ter candidato oficial? Levar candidato no palco da igreja, tá certo? O vídeo de hoje tá muito legal. Curta, comente, se inscreva. Bora para mais um vídeo. Vamos lá, vamos começar assim. A igreja tem que ter um candidato oficial? Ela pode levar um candidato ao palco da igreja? Na minha igreja, na Igreja Resgatar, o nosso presbitério decidiu que isso não é o melhor para nós. Culto para nós é para pregar a palavra de Deus. No culto na minha igreja, nós nem podemos comemorar aniversário de alguém. Não pode ter teatro. Não é que sejamos contra essas coisas, mas cremos que o lugar delas não é no culto. Assista a minha série sobre Malaquias, em que eu falo um pouco sobre o culto que Deus exige em sua palavra. Nós também cremos que a igreja não tem que ter um candidato oficial. Cremos que a igreja precisa se posicionar politicamente, o que não significa necessariamente se posicionar a favor de um político. Então, a igreja precisa ensinar seus membros sobre política. Precisa dizer que somos contra o aborto, contra políticos que são contra a família. No caso, aqueles que defendem a ideologia de gênero, por exemplo, eles são contra a família. A igreja deve ensinar que o socialismo é contrário às escrituras. A igreja deve ensinar que invasão de terra é errado. A igreja deve ensinar que Deus protege a propriedade privada, que modelos coletivistas não têm respaldo na escritura. Isso é se posicionar politicamente. Eu creio que isso é o suficiente. Esse é o dever da igreja. Agora, eu como cidadão, eu decidi expressar o meu voto aqui nas redes sociais. Nunca fiz isso na minha igreja, nunca nem mencionei o nome de Bolsonaro em algum culto em minha igreja. Eu fiz isso por não ver em nenhum outro candidato alguma semelhança mínima com, alguma identificação mínima com os nossos valores. Mas eu reconheço, é um assunto muito delicado e homens piedosos têm se manifestado politicamente, mas sem dizer o seu voto publicamente. O que deve ser claro são os nossos valores, os valores cristãos que nós defendemos. Mas nem sempre é tão claro se o político A ou B, se ele defende esses valores. No caso do político B, que é o Lula, aí é claro que ele não defende os nossos. Mas alguns podem falar, não, eu acho que eu creio nos mesmos valores, pastor, que você crê, mas eu creio que o Bolsonaro não carrega esses mesmos valores. Eu discordo desse irmão, mas eu acredito que essas discordâncias são normais. Eu acredito que ele está errado, mas eu acho normal. Então, eu não acho que é dever do pastor expressar o seu voto publicamente. Ele deve expressar princípios da palavra sobre política e expressar os valores bíblicos para munir as pessoas a votar. Na realidade, essa questão, se devemos expressar o nosso voto publicamente ou não, é uma questão muito difícil. Eu, para falar a verdade, sempre relutei, sempre falei, gente, qual que é o mais correto? É que, na realidade, antigamente também, nós nunca nem tivemos um candidato que minimamente se aproximasse da nossa fé. Então, por isso que eu nunca tive dúvida, né, antigamente. Há alguns argumentos a se considerar para que um pastor não declare o seu voto publicamente. E há alguns outros argumentos também interessantes para que ele expresse. E aquele pastor que se posicionou politicamente, falando os princípios bíblicos sobre política, sem expressar o voto em alguém, com certeza mais prudente ele é. Agora, diante do cenário que a gente vive, eu optei por expressar aqui no meu canal, por ver apenas no Bolsonaro, né, que mais se aproxima aí daquilo que creio. Como, por exemplo, o homeschooling. Mas nenhum outro candidato manifestou apoio ao homeschooling, com exceção, né, do Partido Novo, pessoal do Partido Novo, mas mesmo assim, os outros valores que eles carregam não dá para mim. Então fica só o Bolsonaro. Então eu vejo o Ciro falando que vai prender pais que fazem homeschooling, que isso é um absurdo. Então, para mim, que tenho filho e vejo alguém, o Bolsonaro, vejo o Lula, fica meio até óbvio para mim que o meu voto é no Bolsonaro. Mas um outro motivo também que eu decidi me manifestar publicamente tem a ver com os pastores progressistas que expressam publicamente voto no Lula e acabam levando muitas pessoas para aquilo que eu acredito que é algo, assim, anticristão. Acho que um cristão ele pode falar, olha, não acredito que o Bolsonaro carregue os valores que eu expresso. Mas não dá para um cristão falar, vou votar no Lula. É um absurdo. E muitos pastores não chegam a expressar o voto no Lula, mas fazem uma campanha indireta para eles e para a esquerda. Eu fico revoltado. Por exemplo, hoje eu recebi um vídeo de um pastor dando 10 motivos para não votar no Bolsonaro. E enfim, para não votar no Lula, eu acho que eu tenho uns 1000, né? 1000 motivos. Coloquem aqui alguns motivos para não votar no Lula. Mas veja o argumento que esse pastor usou para não votar no Bolsonaro. Ele é agressivo com a mídia. Pô, sério? O pastor teve a cara de pau de dizer um negócio desse. Ora, primeiro que Jesus também foi bem agressivo com canalhas. Os caras inventam mentiras sobre ele todo santo dia. Na realidade, foi justamente este um dos motivos que me levaram a votar no Bolsonaro. Até que enfim, eu pensei, né? Até que enfim, alguém tá batendo de frente com essa corja aí. Teve também, o pastor citou, por exemplo, a compra dos imóveis, né? Pegaram 50... a família do Bolsonaro teve 51 imóveis. Pelo amor de Deus.
Pegaram 51 imóveis que a família dele adquiriu ao longo de toda a vida e mais, pegaram até de ex-mulher dele. Veja que coisa, né? O pastor ainda, no caso, citou assim, comprou em dinheiro vivo, pois estava na escritura que foi adquirido com moeda corrente nacional. Pelo amor de Deus, moeda corrente nacional é o tipo de dinheiro usado no país, que no caso é o real. Qual é a moeda que está em circulação hoje? Real, esta é a moeda corrente. Pelo amor de Deus. Então, enfim, não tendo mais nada para falar, muitos cristãos progressistas dizem, ele não geriu bem a pandemia, ele foi responsável por milhões de mortes, pois ele chamou de gripezinha e imitou uma pessoa ofegante. Pelo amor de Deus. Bolsonaro cometeu erros? Bolsonaro foi infeliz em algumas falas? Com certeza. Eu dirijo uma igreja com algumas centenas de membros e cometo vários equívocos. Imagine um homem que lidera um país com quase todo mundo contra ele. Eu tenho um canal que atinge milhões de pessoas por mês e já falei coisas que eu me arrependi. Imagine um homem que fala a 170 milhões. Agora, de fala infeliz para genocida, parece-me que há um abismo intransponível. Ora, são vários os motivos que me levam a votar no Bolsonaro novamente. Um deles é justamente o modo que ele geriu a pandemia. Defender o direito de trabalhar e de cultuar, para mim, é algo fundamental. E ele foi um dos poucos corajosos que fez isso no mundo. Mas a grande mídia afirmou que Bolsonaro matou milhões. Ele foi responsável pelas milhares de mortes. Pois bem, comecemos assim. O STF, de uma maneira inconstitucional, deu aos governadores e prefeitos a prerrogativa de gerir a pandemia. O objetivo foi claro, algemar o Bolsonaro. Aí eu pergunto, como pode o Bolsonaro ser o grande responsável pelas mortes se o STF tirou a responsabilidade dele durante a pandemia? Vamos ler uma matéria? Em sessão na tarde de hoje, o STF reafirmou o poder de governadores e prefeitos para determinar medidas restritivas durante a pandemia do novo coronavírus. Há também estabelecer que estados e municípios podem definir quais são as atividades que serão suspensas e os serviços que não serão interrompidos. Foco aqui agora. A decisão esvazia os poderes do governo Jair Bolsonaro. A decisão esvazia os poderes do governo Jair Bolsonaro. Então, vem cá, como que pode ele ser o grande responsável pelas mortes se ele foi esvaziado de seus poderes? Ora, o Bolsonaro sempre falou de tratarmos dos dois problemas, o vírus e o emprego, ou o vírus e o desemprego. Afinal, como que você compra vacina sem dinheiro? Como que você tem dinheiro sem trabalhar? A economia a gente vê depois, o importante é preservar a vida, dizia a galera do Leblon, que condenava o trabalhador que saía para trabalhar, ao mesmo tempo em que pedia comida pelo iFood trazida por um trabalhador. Essa galera fazia yoga ao lado da piscina olímpica de sua casa, aconselhava todo mundo a estudar francês, enquanto o seu João, que não tinha milhões na conta, precisava do dinheiro do dia para comer. O seu João ouvia isso na sua casa, que não tinha sauna, mas que era uma sauna. A própria Rede Globo teve que mudar o discurso, pois o tempo mostrou que Bolsonaro estava certo. Por isso, na entrevista com o Bolsonaro, a repórter disse o quê? Fique em casa se puder. Nós dissemos, fique em casa se puder. Como se a gente fosse um bando de idiota. Não. Não foi isso que vocês disseram. Vocês fizeram pressão absurda para que ficássemos em casa, determinando o que era essencial. Enquanto diziam que todo homem que saía de casa para trazer o pão para sua família não morrer de fome, era um genocida. Você lembra do que o próprio diretor da OMS disse? Que o lockdown em países pobres, ele podia ser um remédio pior do que a doença. O desemprego causa mortes. Um estudo recente mostrou que o aumento do índice de desemprego leva ao aumento do número de mortes. Estudo inédito aponta 31 mil mortes causadas pela recessão econômica no Brasil. De acordo com a pesquisa publicada na Lancet, mortes foram em decorrência de efeitos da recessão entre 2012 e 2017. Veja essa outra matéria. OMS faz alerta sobre aumento de comportamento suicida na pandemia. Outra matéria. Fatos e dados médicos comprovam: desemprego mata. E quanto mais tempo durar a quarentena, pior será. O desemprego dobra o risco de morte por doença, suicídio ou overdose de drogas. Falando sobre a crise de 2009, a matéria mostra um dado interessante. Aumentaram em 83% as chances de novos problemas de saúde, provavelmente desencadeados pela perda de empregos, condições relacionadas ao estresse, como acidente vascular cerebral, hipertensão, doenças cardíacas, artrite, diabetes e problemas emocionais e psiquiátricos. Ora, eu nem preciso de OMS. Minha própria experiência atesta isso. Nunca aconselhei tanta gente apavorada como durante a pandemia. Claro, a mídia noticia que é um vírus mortal
E além disso, que você não pode trabalhar. Você não quer que o cara fique ansioso. Pense em se matar. Pense, por exemplo, naqueles donos de restaurante que tinham investido todo o dinheiro no restaurante e teve que ficar fechado. E aí, faliu. Teve gente assim que abriu um restaurante durante a pandemia, guardou todo o dinheiro, abriu um restaurante durante a pandemia e já ficou fechado. Faliu. Ele já começou e já faliu. Eu conversei com bombeiros e eles me atestaram. Nunca atendemos tantas tentativas de suicídio ou ocorrências de tentativa de suicídio como durante a pandemia. Outro fato fácil para verificar que o desemprego mata é a inflação. O preço de tudo subiu absurdamente. E, obviamente, que isso tem a ver com esse congelamento de tudo. Toda a cadeia produtiva foi interrompida. Então, você não precisa ser um gênio para descobrir isso e nem necessita de um estudo elaborado, pois todos nós estamos experimentando isso, a inflação. E a inflação afeta mais que tipo de pessoa? O pobre. E, obviamente, sem comida, meu amigo, sem elementos básicos para uma nutrição saudável, é claro, as pessoas ficam mais doentes. Você não precisa de um grande estudo para concluir isso. Então, a leitura que eu fiz de tudo foi que o Bolsonaro ele não conseguiu fazer muita coisa, justamente porque foi algemado pelo STF. Mas ele tentou lutar pelo direito básico do ser humano, de buscar o seu pão. O Bolsonaro disse, isso é para os fracos. O vírus, eu sempre disse, era uma realidade e tínhamos que enfrentá-lo. Nada de se acovardar perante aquilo que nós não podemos fugir dele. Ele não negou o problema. Ele apenas disse que era necessário coragem para enfrentar o problema. Mas, obviamente, o covarde, ele vê a coragem como uma ofensa. Alguns pastores xingaram o Bolsonaro de tudo que é nome, né? Se o Bolsonaro estava certo, e as igrejas eram essenciais e deveriam ficar abertas juntamente com os comércios, os pastores que fecharam suas igrejas, eles foram covardes. Sendo assim, só havia duas opções. Ou o pastor que fecha é covarde, ou o Bolsonaro é genocida. E desde Adão que, para esconder o seu pecado, o homem está disposto até mesmo a culpar Deus, porque não chamaria o presidente de genocida para esconder a própria covardia. Eu cometi o erro de fechar a minha igreja na primeira semana. E aí vieram com o papo do amor, que era amor fechar. E aí eu saí da reunião da minha igreja, em que a gente decidiu que ia fechar momentaneamente, e fui ao mercado. Saí dali, fui ao mercado e pensei na hora, aglomerar-se no mercado pelo pão da terra pode, mas pelo pão do céu não pode. O que eu vou estar dizendo para o meu povo e principalmente para os meus filhos ao fechar a igreja e ver o mercado aberto? Que a igreja não é essencial. Eu me arrependi do meu pecado e voltei logo em seguida e nunca mais fechei. Sabe, e o papo do amor era por mentira. De pastores covardes que não queriam se arriscar a atender pessoas que estavam ansiosas e desesperadas. A igreja é a luz do mundo, o farol da sociedade. E no momento de maior trevas, a luz foi apagada. Os angustiados e temerosos não puderam ir à igreja em busca de mais do que um conselho, mas de um abraço, de calor humano. E o papo de que quem mantinha a igreja aberta o fazia por ganância, mais uma vez, era estratégia de acusar o outro do que você é. Afinal, inventaram uma coisa chamada banco, né? E as pessoas continuaram depositando as ofertas por ali. Muitas igrejas são estabilizadas, possuem prédio próprio, não são afetadas, ainda que fechassem durante meses. Portanto, era seguro economicamente para elas fechar. Agora, abrir implicaria em risco de pastores serem presos e até multados. Agora, abrir implicaria em risco de pastores serem multados e até presos. Na realidade, quem abriu é que não estava preocupado com dinheiro. Por isso que eu abri a minha igreja, nós abrimos, e eu fiquei sentado na primeira fileira orando como nunca, por saber os riscos que eu corria. A tensão era tão grande que o meu estômago estava todo embrulhado assim. Mas eu pensei, nosso prédio não define nossa igreja. Se o perdermos, isso não acaba com a nossa igreja. Se eu for multado ou preso, eu tenho certeza que Deus pode usar isso para a sua glória, como usou o sofrimento de seus servos ao longo da história para glorificar o seu próprio nome. Então, assim, eu orei a Deus para que Deus fechasse os olhos dos fiscais ou que ele fizesse a sua vontade. E pela sua graça, Deus me ouviu. Mas, enfim, para mim, não há nada mais importante do que a igreja. Por isso que eu vou votar num homem que é chamado de ditador, mas que tentou defender nossas liberdades mais básicas, como nosso direito de trabalhar e de cultuar ao nosso Deus. Mas deixe seu comentário aqui. Deus abençoe, que Deus abençoe e nos dirija aí nessas próximas eleições e que nos lembremos, que obviamente, que até aqueles que vão votar em pessoas que são, na minha opinião, contra a liberdade, contra Deus, que nós devemos expor o que acreditamos e até em relação a essas pessoas, nós devemos amá-las e pregar o evangelho a toda criatura. Todos mesmo. Não há um tipo de gente que deva ser excluído do evangelho. Todo mundo deve ouvir o evangelho. Mas não podemos votar em todos, temos que votar em apenas em um. Esse é o meu voto aí para a próxima eleição. Que Deus nos ajude, que Deus dirija todos nós. Deixe seu comentário aqui, Deus abençoe. Até o próximo vídeo.